Paz do Senhor a todos, estamos começando mais um vídeo do Descomplicando a Bíblia. Hoje nós iremos começar a falar aí de Gênesis no capítulo 6, 7 e 8. Vamos falar um pouco agora sobre a história de Noé. Então, se você é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever nele, ativa o sininho aí para receber notificações, não esquece de curtir esse vídeo, compartilhe com mais pessoas e comente. Lembrando que a série Descomplicando a Bíblia, ela não tem o objetivo de te trazer uma visão teológica avançada dos temas abordados na Bíblia. O objetivo dessa série é trazer uma visão mais, ou tentar trazer uma visão mais simplificada dos textos bíblicos, para que você se sinta mais com vontade, né, com mais apreço ali de ler a palavra de Deus. Lembrando que a leitura da Bíblia ela é muito importante para o cristão, pois a Bíblia ela é o nosso principal GPS, aquele que nos ensina o que devemos fazer todos os nossos dias, tá? Então já vamos começar aí com o capítulo 6 de Gênesis. Vai ficar aparecendo aqui embaixo aqui os textos que eu for lendo, e aqui vai aparecer a referência de cada capítulo que nós estamos falando, ou acho que eu vou colocar aqui em cima, tá? Aqui em cima aqui vai aparecer a referência do capítulo que estamos abordando e aqui embaixo, então, os versículos que eu estou lendo. A versão que eu estou utilizando é a NVI, tá? Ela é um pouco diferente da Almeida Corrigida, tá? Acredito que ela é bem mais fácil a interpretação do texto para você entender o que o texto está dizendo. Lembrando que a Ferreira de Almeida ela foi feita há muito tempo, então ela tem, apesar dela ser ali corrigida, né, revista, você tem Almeida Revista e Corrigida, você tem Almeida Atualizada, você tem vários tipos da Almeida. Ela ainda tem uma linguagem um pouco mais formal, então às vezes há uma dificuldade no entendimento. Já a NVI, ela traz uma linguagem mais informal, né? Uma linguagem mais atualizada, por isso que ela se chama Nova Versão Internacional, tá bom? Então vamos lá, o capítulo 6, nós já falamos do verso 1 até o versículo 8, então nós iremos começar a partir do verso 9, né? Só que aí eu vou começar do verso 11. Nós temos aí algumas divisões, e a primeira divisão do capítulo está entre os versos 11 até o verso 13, que ele traz aí um objetivo, né? Ou um tema que é Noé. Deus diz a Noé sobre o seu plano de destruir a terra. Então, se você for olhar os versos 11, 12 e 13, diz assim: ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus diz a Noé: darei o fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei com a terra. Então aí, até o verso 13, você aí tem então que Deus ele está trazendo aí a notícia para Noé que ele viu como a terra estava agora corrompida. Lembrando como nós falamos no último vídeo do Descomplicando a Bíblia, que os filhos dos homens se misturaram com os filhos de Deus, com as filhas de Deus, e ali então houve uma mixigenação da raça, onde nós tivemos agora um povo corrompido, e Deus ele não quer isso, ele quer um povo separado para ele. Então agora ele decide então
refazer, né, trazer um reset, formatar, assim como você formata o seu computador começa a dar problema e você vai lá e formata ele. Deus então traz uma formatação para a terra e aí só trouxe aí Noé como backup, pois foi o único justo que ele encontrou. Então, dos versos 14 ao 16, Deus orienta a Noé como deveria ser construída a ferramenta que iria lhe salvar, que seria o bote salva-vida de Noé, que seria a arca que todo mundo já conhece. Acredito que só quem mora ali em cavernas que não conhece a história de Noé. Qualquer criança conhece a história de Noé, a não ser que você acabou de nascer. Se você acabou de nascer, você também não vai entender nada do que eu estou falando também, porque você é um bebê, né? Tô brincando, brincadeiras à parte. Nos versos 14 aí ao 16, ele diz assim, ó: você, porém, fará uma arca de madeira de cipestre, divida-a em compartimento e revista-a de piche. Em algumas traduções, fala para betumar ali a arca, né? De dentro e por fora. Faça com 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 300 metros e meio de altura. Faça-lhe um teto com vão de 45 centímetros entre o teto e o corpo da arca. Coloque uma porta lateral na arca e a faça um andar superior com médio e um inferior. Então aqui Deus já dá para Noé todas as instruções de como deveria ser feita esta arca. Em algumas traduções, por isso que eu digo que a João Ferreira de Almeida é uma boa Bíblia. Eu gosto até aqui com uma aqui do meu lado. Só que, ó, se você for olhar na tradução da Ferreira de Almeida, nesse verso, no verso 15, ele vai te dizer assim, ó. Deixa eu só pegar aqui. No verso 15, ele fala: e dessa maneira farás de 300 côvados o comprimento da arca, e 50 côvados da sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Ou seja, na Ferreira de Almeida, ele não dá a unidade de medida que nós estamos acostumados, que é metros e centímetros. Ele te dá o côvado. E o que era o côvado? O côvado era uma unidade de medida da época, que era a distância de um braço até até o seu cotovelo. Então, essa era a distância de um côvado. É mais ou menos 1 metro, né? Tem muita gente que quando vai enrolar cabo, puxa até aqui, né? Para poder ver que aqui tem 1 metro. É mais ou menos assim, é uma unidade de medida que era da época. Então, não era preciso, porque dependia muito do tamanho do braço. Ó, meu braço é pequenininho, porque eu sou baixinho. Mas tem braços que são mais largos. Então o côvado, ele não era uma unidade, né, muito certa ali, né? Só que aí, na nova tradução aqui, ele já traz mais ou menos qual que era o verdadeiro tamanho da arca. Então ela tinha 135 metros de comprimento, ela tinha 20 metros e meio de largura, e ela tinha ali 13 metros e meio de altura, ou seja, era enorme essa arca. Eu vou colocar aqui mais ou menos o comparativo que você tem em vários lugares, você consegue ver. Aqui na minha Bíblia mesmo, aqui, eu estou usando uma da Thomas Nelson, ela tem aqui um desenhozinho de um estádio de futebol americano, que é o que traz a comparação do comprimento da arca. E você tem de altura uma casa de 2 andares que fica muito abaixo. Eu vou colocar esse desenho aqui do lado aqui para vocês entenderem que era enorme esta arca, tá? E aí você então tem dos versos 17 a 21 que Deus dá instruções para Noé ser salvo e também orienta como seria mantida a vida na terra. Lembrando que Noé ficaria um bom tempo ali dentro desta arca, né, até essa água baixar. E aí dos versos 17 ao 21 ele diz: eis que vou trazer água sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo que há na terra perecerá, mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos.
Faça entrar na arca um casal de cada um dos seres vivos, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. De cada espécie de aves, de cada espécie de animal grande, de cada espécie de animal pequeno que se move rente ao chão, virá um casal. A você, para que sejam conservados vivos, armazene todo tipo de alimento para que você e eles tenham mantimento. E Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Então, assim, 2 de cada espécie vocês já estão acostumados, né? Nós já vimos isso muitas vezes ser falado, que dentro da arca tinha 2 da mesma espécie, macho e fêmea. Cada um conforme a sua espécie foi colocada naquela arca. Eu vi aí alguns estudos sobre o significado de espécie, porque se você for pensar em espécie, como nós entendemos, né? Espécie seria, por exemplo, você tem cachorros, por exemplo, Rottweiler, você tem Pitbull, você tem Yorkshire, você tem o cachorro caramelo, que é o melhor de todos os cachorros. De gato, você tem os gatos egípcios, você tem aqueles gatos com... Qual é esse aqui? Vou colocar a fotinha aqui, que aqueles gatinhos mais feios lá, né? Você tem aqueles gatos sem pelo. Tem várias espécies de gato. Cachorro de gato, só falei cachorro e gato. Se você for olhar, tem espécies de leão, espécies de felinos, espécies de elefante, de girafa, girafa com pescoço, girafa sem pescoço. Você tem cavalo, você tem jumento, você tem todos os derivados de cavalo. Então, assim, são milhares de espécies de animais, de insetos, de cobras. Você tem a cobra jararaca, você tem a cobra coral, você tem várias espécies de animais. Porém, quando você vai olhar no sentido original daquilo, é um grupo de animal. Por exemplo, quando você fala de uma espécie, você pega um daquela espécie e a partir desta espécie ela vai desenvolver as suas linhagens futuramente ali. Então não foi colocado várias espécies de cachorro, várias espécies de gato, várias espécies de leão. Não, foi colocado apenas um casal de cachorro, um casal de gato, um casal de leão, um casal de urso, um casal de girafa. Então, assim, um de cada grupo de animal, tá? Então, é porque aí muita gente vai questionar, mas tem milhares de espécies, não iria caber dentro da arca? Sim, se você for tirar, diminuir e colocar o sentido da espécie ali, você vai ver que cabia sim, porque não foi colocado todos os tipos de espécies como nós hoje pensamos, né? No sentido do português brasileiro. Não existia uma tradução ali próxima ali, então foi colocado espécie. Mas existe uma coisa dentro da Bíblia que é aí que vem a complicação que eu não quero colocar, que existe a transliteração direto do texto original. E aí, se você quiser, se você tem vários biblistas bíblicos para poder se aprofundar nesses textos, para entender o sentido original do texto bíblico, que ele vai te trazer ali uma visão certa, a visão cultural daquele texto. O que eu quero aqui, meu objetivo dentro desse vídeo, é só ler aqui o texto e tentar trazer uma descomplicação, então trazer uma luz para que você entenda o que está falando no texto, tá? Vamos já passar aí, porque senão a gente vai ficar preso aqui nesse capítulo. Eu sei que tem muita coisa para passar, então já vamos adiantando, tá? No capítulo 7, você tem aí, então, agora vamos ao capítulo 7, dos versos 1 ao verso 5, Deus orienta como seriam conservados os animais. Então você tem aqui, então o Senhor disse a Noé, entre na arca você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nessa geração. Leve com você 7 casais de cada espécie de animal puro, macho e fêmea, e um casal de cada espécie de animal impuro, macho e fêmea, e leve também 7 casais de aves de cada espécie, macho e fêmea, a fim de preservá-los em toda a terra. Daqui 7 dias farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e farei desaparecer da face da terra todos os seres vivos que fiz. E Noé fez conforme tudo que o Senhor lhe havia ordenado. Ou seja, segunda vez que o texto fala que Noé fez conforme Deus havia ordenado. Por quê? Noé,
ele estava fazendo uma coisa que à vista humana era loucura. Nunca havia chovido na terra. Nunca tinha caído uma gota de água. Aí Deus do nada fala assim, ó, vai cair água aí, vai acabar com todos, você é o único justo que eu encontrei, faça um barco enorme, que vai vir todos os animais para esse barco e eles serão todos salvos, tá, Noé? Aí ele olhou assim e falou, tá bom, né? Será que você faria a mesma coisa? Será que você pensaria nisso, falaria, será que... Ah, não, eu vou fazer conforme tá falando. Lembrando que durante esse tempo, né, que ele estava fazendo ali, muita gente deve ter olhado e falado, mas que loucura é essa? Que é isso que você tá fazendo aí, cara? Para de ser besta. Que isso? E Noé não olhou isso e fez conforme tudo que havia ali ordenado. Você tem aqui então que ele fala dos casais de aves, né? Macho e fêmea, casais de animais ali. Ele coloca aqui para levar também 7 casais de cada espécie animal puro e impuro para sacrifícios e também para alimento, provavelmente dos carnívoros que estavam ali, né, dentro daquela arca. Lembrando que ele colocou leão, ele colocou tigre, ele colocou onça, talvez só uma espécie de felino, como a gente falou um pouco anteriormente, tá? Mas tinha animais carnívoros ali, você tinha o sacrifício também que haveria de ser feito, que você entende depois que ele sai da arca, que ele fez sacrifício, nós vamos ver isso lá no capítulo 8. Então, foi levado animais puros e impuros, mas além daquilo que ele tinha ali, né? Além dos 2 ali de cada espécie, levou mais 7 casais ali para poder utilizá-los aí futuramente, tá bom? E aí, então você tem dos versos 6 ao verso 9, então, a entrada na arca, né? Ele fala, Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio vieram sobre a terra. Noé, seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos entraram na arca por causa das águas do dilúvio. Casais de animais grandes, puros e impuros, as aves de todos os animais pequenos que se movem rente ao chão, vieram a Noé e entraram a arca como Deus tinha ordenado a Noé. Ou seja, aqui ele fala que os animais vieram até Noé, né? Noé não deu uma de grande caçador e foi caçar os animais na mata, não. Não foi, não. Ele ficou esperando ali e os animais entraram na arca ali porque Deus mandou esses animais entrar na arca, né? E aí animal, né, é mais obediente que o ser humano. Porque provavelmente muitos ali, Noé falou, capaz, vai acabar o mundo, entra nessa arca para você ser salvo. E aquele povo fala, não, até mesmo quem ajudou Noé não se salvou. E aí, mas os animais, Deus falou assim, entra na arca, e os animais entraram. Então assim, os animais são mais obedientes, se você for olhar aqui no texto aqui, tá? Aí, então, nos versos 11 a 24, começa o dilúvio. E aí você tem aí dos versos 11, né, que aí você vai até o final do capítulo que ele fala, né, e eu vou lendo aqui rapidinho, vai aparecer aqui cada versículo, isso vai me dar um trabalho para editar, mas eu vou fazer isso, é importante, né, colocar aqui as referências para que vocês tenham uma melhor visão, tá? Então ele fala, no dia em que Noé completou 600 anos, 1 mês e 17 dias, nesse mesmo dia todas as fontes das grandes profundezas jorraram e as comportas do céu se abriram e a chuva caiu sobre a terra 40 dias e 40 noites. Naquele mesmo dia, Noé e seus filhos, Sem, Cã e Jafé, com sua mulher e com as mulheres de seus 3 filhos, entraram na arca. Com eles entraram todos os animais de acordo com as suas espécies, todos os animais selvagens, todos os rebanhos domésticos, todos os demais seres vivos que se movem rente ao chão, todas as criaturas que têm asas, todas as aves e todos os outros animais que voam. Casais de todas as criaturas que tinham fôlego de vida vieram a Noé e entraram na arca.
Os animais que entraram foram um macho e uma fêmea de cada ser vivo, conforme Deus ordenara a Noé. Então o Senhor fechou a porta. 40 dias durou o dilúvio e as águas aumentaram e elevaram a arca acima da terra. As águas prevaleceram, aumentando muito sobre a terra, e a arca flutuava na superfície das águas. As águas dominavam cada vez mais e foram cobertos todas as altas montanhas debaixo do céu. As águas subiram até quase 7 metros acima das montanhas. Todos os seres vivos que se movem sobre a terra pereceram. Aves, rebanhos domésticos, animais selvagens, todas as pequenas criaturas que povoam a terra e toda a humanidade. Tudo que havia em terra seca e tinha nas narinas fôlego de vida morreram. Todos os seres vivos foram exterminados da face da terra, tanto os homens quanto os animais grandes, os animais pequenos, os que se movem rente ao chão, e as aves dos céus foram exterminados da terra. Só restaram Noé e aqueles com ele estava na arca, e as águas prevaleceram sobre a terra 150 dias. Nós lemos aqui esses textos, né? E agora vamos aos pontos de atenção aqui e os destaques desses versículos. Aqui eu anotei alguns no meu caderninho, tá? Fiz aqui minha lição de casa, que ele diz assim, né? O primeiro ponto de atenção é: Noé entrou na arca 7 dias antes. Então não foi assim, Noé entrou na arca e o dilúvio caiu. Não, ele ficou um tempinho ali de 7 dias esperando. Você tem isso lá no verso 10 que ele diz: e depois de 7 dias das águas do dilúvio vieram sobre a terra. Então assim que ele entra, após 7 dias, o dilúvio começa. Você tem aí um outro destaque que é: houve 40 dias e 40 noites de água sobre a terra. Isso está no verso 17, que foi o tempo da grande chuva que caiu sobre a terra. Então foram 40 dias e 40 noites de chuva intensa ali. Pensa naquele, quem mora em São Paulo, eu sei que tem muita gente do Nordeste que assiste os nossos vídeos por causa das nossas igrejas do Nordeste, mas aqui em São Paulo, em janeiro, é um terror, porque é chuva de monte, né? Quem mora aqui em São Paulo sabe que é muita chuva, e quando chove durante uma horinha, já alaga tudo, assim, ó. É uma loucura, é problemático. Então imagine 40 dias e 40 noites de chuva intensa durante todo esse tempo. Então as portas do céu se abriram, o abismo abriu, e ali choveu água, subiu água, né? E aí você tem aí também outro destaque no verso 20. Também a mais alta montanha foi inundada. Lá no verso 20, que diz que ali ele fala do Monte Ararat, né? Que fica ali próximo da Turquia. Vou colocar a fotinha dele aqui também, tá? Que muitos historiadores, muitos arqueólogos, eles tentam encontrar a arca que foi ali, né? Mais ou menos da onde foi que a arca, né, parou ali depois, né? Então, assim, o monte mais alto naquela época ali foi inundado. Eu não quero complicar, né? Como eu falei, não é nosso objetivo, mas existem várias linhas de pensamento que diz que o dilúvio foi uma coisa mais local, que onde havia ser vivo na época, lembrando que nós estamos falando do início da civilização. A civilização ainda não havia se espalhado sobre a Terra. Esse espalhamento da civilização vai acontecer só depois, lá em Babel. E aí depois a gente fala sobre isso. Então, a Terra ainda tinha muito concentrado. Então, tem gente que diz que o dilúvio aconteceu somente na região onde tinha pessoas, seres vivos, né? E aí, então, pode ter sido ali apenas a inundação de uma região, claro que ampla, né? Por exemplo, um continente, né? Outro já diz que foi uma inundação global. Eu acredito, como um assembleiano que sou, né, que foi global. E assim, eu acredito que Deus tem todo o poder para inundar toda a terra. Você vai encontrar muitos vídeos na internet discutindo sobre isso, que é impossível todas as águas do mar, até mesmo as geleiras, que alguns falam que se a geleira derreter, ela vai inundar, que dizem que é impossível inundar o Monte Everest, que é o nosso monte mais alto.
Mas assim, gente, se a gente for parar para pensar, são muitos anos, a geologia muda, não sou nem um pouco craque em geologia, em geografia, não sou, não é minha área de estudo, mas eu acredito no poder de Deus, e o poder de Deus faz com que eu acredite que a inundação foi global, até mesmo o Monte Everest subiu, a água subiu e inundou o Monte Everest. Lembrando que quem escreveu foi Moisés, ele não tinha ciência do Monte Everest. Ele tinha ciência do Monte Ararat lá, que era o monte mais alto na época, e ele inundou completamente, tá? No verso 23, todos os seres vivos que estavam na terra pereceram. Você vai ter isso no verso 23. E no verso 24, né? Após pararem as chuvas, ainda levou 150 dias para as águas começarem a descer, né? Então foram 150 dias ali de inundação total sobre a terra, tá? Lembrando que o dilúvio foi um evento cataclísmico. O que é um evento cataclísmico? É um evento de destruição em massa, né? Existem alguns historiadores que dizem que houve 5 extinções em massa. Existem algumas linhas de pensamento que diz que os dinossauros, né, foram destruídos nesta época no dilúvio, pois eles não entraram na arca. Eu não vou entrar nessa discussão, não é minha linha de pensamento, não é minha visão, não é também o meu ponto de falar sobre isso agora, porque não é o objetivo desse vídeo, tá? Mas existem várias linhas de pensamento, e aí se você quer uma aprofundação dentro desse texto, para você entender melhor, você vai ali encontrar Rodrigo Silva falando, você vai encontrar o Adalto Lourenço falando, que é um grande historiador, né? O Rodrigo Silva é um arqueólogo, você vai encontrar ali outros nomes, né? Que tem um conhecimento mais aprofundado. Se você quer da linguística, você tem o Saião, que é um grande linguista bíblico, né? Então, assim, aí você vai para os teólogos. Os teólogos vão te falar de uma maneira mais aprofundada do texto, com mais detalhes. Mas, como eu falei, o objetivo é ler o capítulo e tentar trazer uma tradução ali do texto, literalmente, no que está escrito, tá bom? Então, vamos lá. Capítulo 8 agora, tá? Você tem aí do verso 1 ao 3, Deus lembrou de Noé e começou a baixar as águas. Então você tem aqui, então Deus lembrou-se de Noé e de todos os animais selvagens e rebanhos domésticos que estavam com ele na arca, enviou um vento sobre a terra e as águas começaram a baixar. As fontes das profundezas e as comportas do céu se fecharam e a chuva parou. As águas foram baixando pouco a pouco sobre a terra. Ao fim de 150 dias, as águas tinham diminuído. Ou seja, então, foram 150 dias que a terra prevaleceu ali, né, com água até inundando até o último monte, o Monte Ararat, e mais 150 dias para as águas abaixarem. Ou seja, Noé ficou mais de um ano na arca. A gente pensa muito que ele ficou 40 dias e 40 noites, então foi o tempo que ele ficou na arca. Não, ele ficou mais de um ano na arca. Depois disso, na Bíblia aqui que eu tenho, ele tem aqui uma linha cronológica, né, do tempo que Noé ficou na arca. Então, você tem, conforme o texto diz, então, você tem, como se fosse, 10 de fevereiro, né, que ele fala do mês 2, né, no dia 10 do mês 2, do ano que Noé completava 600 anos, ele entrou na arca. No dia 17 do mês 2, ou seja, 7 dias depois, começou o dilúvio. No dia 27 do 3, né, do mês 3, foram os dias de chuva, né? No dia 17 do mês 7 foi o tempo que a terra ficou ali com água inundada sem solo seco. Do dia 1, né, do dia 1 do mês 10, e eu vou colocar aqui essa tabela, tá? Foi quando os topos das montanhas começaram a ser visíveis. E aí você tem e aí, né, aqui é onde nós estamos, tá? E aí então a gente vai começar a ver agora uma série de eventos, tá? Do capítulo 4 do verso 4 até o verso 6, é o aparecimento da terra firme, que é o que a gente está falando aqui, né? Os topos da montanha se tornaram visíveis no dia 1 do mês 10 ali, né? E
E aí você tem dos versos 7 ao verso 12 que Noé solta animais para sondar a terra. E aí você tem o primeiro, né, no verso 7, ele solta um corvo, que ele fala: esperando que a terra já tivesse aparecido, Noé soltou um corvo, mas este ficou dando voltas, ou seja, ele dando voltas e voltou, né, para a arca. No verso 8, ele solta uma pomba. Depois soltou uma pomba para ver se as águas tinham diminuído na superfície da terra. Versículo 9, mas não encontrou lugar onde pousar os pés, porque as águas ainda cobriam toda a superfície da terra, e por isso voltou para a arca. Noé, ele estendeu a mão para fora, apanhou a pomba e a trouxe de volta para dentro da arca. No verso 10, verso 10 também, né? Esperou mais 7 dias e soltou novamente a pomba. No verso 10 ele então solta novamente a pomba. No verso 11, ao entardecer, quando a pomba voltou, trouxe em seu bico uma folha nova de oliveira. Então, Noé então ficou sabendo que as águas tinham diminuído sobre a terra. Então aqui ele soltou o corvo, o corvo ficou dando voltas e voltou. Soltou a pomba não encontrou lugar para pousar, voltou. E aí depois de um tempo, né, a pomba encontrou o lugar, tal, estendeu a mão para fora, tal, depois esperou mais 7 dias, ele soltou a pomba de novo, a pomba então traz um ramo de figueira, né, de oliveira, desculpa, um ramo de oliveira. Então Noé ficou ali ciente de que havia agora terra seca, porque se tem ramo de oliveira, é porque já terra até já gerou ali folhas ali dentro de uma figueira, tá? De uma oliveira, desculpa, né? E aí então, no verso 12, ele esperou ainda outros 7 dias e de novo soltou a pomba, mas dessa vez ela não voltou. Ou seja, já encontrou lugar para se estabelecer essa pomba, né? Se você for parar para pensar aqui, né, existem algumas linhas de pensamento que diz que aqui é toda a dispensação, né? E que você tem aqui, né, o corvo, que ele representa então o espírito que parava sobre a terra. A primeira vez que ele solta a pomba, que ela vai e volta, é o Espírito Santo no Velho Testamento. A pomba é a representação do Espírito Santo. Ele ia lá, usava os seus servos lá, ele usava reis, usava sacerdotes e profetas e voltava. E voltava no Velho Testamento, na dispensação da lei. Quando a pomba ela desce e traz um ramo, né, é como se representasse então Jesus Cristo, né, que ele veio e voltou, né, e aí você tem, quando a pomba ela vai e não volta mais, é porque agora é o arrebatamento da igreja, que ela volta para o seu, ela sai da arca e volta para o céu. É como o Espírito Santo assim que a igreja for arrebatada, que ele não vai precisar mais ficar aqui, ele vai poder voltar para o céu, tá? É uma linha de pensamento que nós temos, tá? Nós temos, tá bom? Dos versos 13 ao 19, então, Noé, sua família e todos os animais saem da arca, né? Então, dos versos 13 ao 19, é aquele momento em que Noé já vê que tem ali terra firme, então a sua família com ele saem da arca. E aí você tem já isso aqui nos versos, né, no capítulo 8, no capítulo 8, dos versos 20 ali até os versos 20 até o verso 22, você tem ali uma aliança, só que aí eu falo mais isso no capítulo 9, porque lá no capítulo 9, então, nós temos outras divisões. Do verso 1 até o verso 3, Deus ordena encher e multiplicar a terra. Ele fala assim: Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo: seja férteis, multipliquem-se e encham a terra. Todos os animais da terra tremerão de medo diante de vocês, os animais selvagens, as aves do céu, as criaturas que se movem rente o chão e os peixes do mar, eles estão entregues em suas mãos. Tudo que vive e que se move servirá de alimento para vocês, assim como lhes dei os vegetais e agora lhes dou todas as coisas. Então aqui, além disso, Deus ele ordena multiplicar, encher a terra, cuidar dos animais, né? E também os animais agora serviriam de alimento, tá? Os seres humanos comiam mais, na época eles comiam frutas e
e eram veganos, né? Agora o homem então se tornou carnívoro, tá? E aí começou a comer picanha, começou a comer contrafilé, né? Carne de cordeiro, tá? Deus ele deu essa liberação para o homem poder comer carne, tá? Dos versos 4 ao verso 7 é a continuação da ordem seguida pelo mandamento contra o homicídio, tá? E é muito importante isso aqui porque ele fala: mas não comam carne com sangue, que é vida, tá? E aí não pode comer carne com sangue, tá? Lembrando que aquela carnezinha vermelha não é sangue, tá, gente? Não é sangue aquilo. Aquilo ali é uma substância da carne que parece sangue, mas não é. Aquilo ali você pode comer, irmão. Não precisa estragar a carne no churrasco achando que é pecado, não, porque aquilo ali não é sangue, tá bom? Sangue é quando você pega aquela carne sufocada, né? Geralmente quando o animal você vai ali no abate, o sangue é tirado todo o sangue, aí corta ali as partes para poder vender os pedaços, tá? Aquilo é uma substância que a carne solta para trazer maciez a ela, tá? Não precisam ficar ali com medo de comer aquilo, falar, é pecado, não posso comer isso porque é pecado. Não, isso não é sangue, tá bom? E também não é nojento, como muita gente fala. Essa carne vermelha. Gente, a carne vermelha, né, dá um gosto pro churrasco, gente. Não estraguem. Não vamos. É um pecado matar a carne do churrasco, irmão. É pecado, irmão. Isso é pecado. Tô brincando, tá? Cada um come no seu ponto, tá? Mas voltando aqui. A continuação da ordem seguida pelo mandamento contra o homicídio, né, como eu falei. E aí ele fala, não tome carne com sangue, porque o sangue é vida. Todo aquele que derramar sangue, tanto o homem como o animal, pedirei as contas, cada um pedirei as contas da vida do seu próximo. Que derramar sangue do homem, pelo homem seu sangue será derramado, porque é a imagem de Deus foi o homem criado. Mas vocês sejam férteis, multipliquem, se espalhem pela terra e proliferem nela. Então aqui é uma ordenança de Deus contra o homicídio, né? Ele está falando, não matem o seu próximo, né? Porque se você matar com sangue será ali castigado, tá bom? Então, dos versos 8 ao 11, Deus faz uma aliança de não trazer mais dilúvio. Então ele fala assim, não vou mais destruir a terra com o dilúvio. E aí, dos versos 12 ao 17, Deus coloca um arco-íris no céu, que é o sinal da aliança de Deus com os homens. Então, toda vez que você olha um arco-íris no céu, lembre que é a aliança que Deus fez com o homem, de que ele não iria mais destruir a terra. Então, o arco-íris é o símbolo do amor de Deus que ele tem com toda a humanidade e que toda vez que ele fala, eu fiz um pacto com o homem que eu não destruiria mais com o dilúvio. E aí você tem dos versos 18, 19 os filhos de Noé, e do 20 ao 28, o incidente da vinha, que eu acho que é um dos negócios mais polêmicos que nós temos aqui na vida de Noé, né? Noé, até então, era uma pessoa ali tranquila, né? Só que aí, então, Noé, depois que ele sai da arca, ele vai e constrói uma vinha. E vinho, né? Vinho traz o quê? Embriaguez. E aí ele bebeu um pouco demais, se empolgou e ficou bêbado, né? Ficou embriagado. E aí o que acontece, né? Se você for olhar aqui o texto, né? Cão, ele olha a nudez ali de seu pai. E aí que vem um problema, que aí tem várias, é uma linha muito difícil de compreender, né? Mas só olhar a nudez, né? Olhar a nudez do pai e ser amaldiçoado, porque ele amaldiçoa, né? Se você for olhar aqui no verso 24, quando Noé acordou o defeito do vinho e descobriu que seu filho caçula lhe havia feito, disse, maldito seja Canaã, escravo de escravos, será para os seus irmãos. Ou seja, ele amaldiçoou então Canaã, filho de Cã. Por que isso acontece, né? Existem linhas de pensamento desse texto e uma das linhas é que Cã ele comete imoralidade sexual com o seu pai que estava embriagado. Ou seja, é um negócio mais complicado, né? Um negócio mais profundo ali de se compreender, tá? E por isso, então, que existe um pecado, existe um mandato muito grande ali. E aí vem as curiosidades, né? Pois Canaã, todo mundo sabe o que acontece, né? Josué, lá depois de muitos anos, Josué sai do deserto, domina Canaã e aí ele toma aquelas terras para o povo ali, que são os filhos de Sem. Quem são os filhos de Sem? Os filhos de Israel. Então, de Sem, né? Do segundo filho ali de Noé.
do filho de Noé, Sem, sai a descendência de Israel, como ele diz aqui no verso no verso no verso 26, disse ainda: Bendito seja o Senhor, o Deus de Sem, e seja Canaã seu escravo. Então, os filhos de Sem, que são os filhos de Israel, então dominam a terra de Canaã ali e pega a terra para ele, né? E então, e ainda bendito seja Sem, isso quer dizer o quê, né? Que da descendência de Sem sai o Salvador Jesus Cristo. Se você for olhar lá na genealogia de Jesus, Sem faz parte dela, tá bom? Esses são os textos, os próximos aí que eu iria falar. Então, no próximo vídeo nós já iremos começar a falar da origem dos povos. E aí tem umas genealogias. Depois dessas genealogias a gente fala um pouquinho da Torre de Babel, né? E aí a partir da Torre de Babel, aí já começa aí uma outra parte da Bíblia que é Abraão e aí o início do povo hebreu, tá? Então é isso, espero que tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de curtir, comente e compartilhem, tá bom? Deus abençoe.